Os Jogos Olímpicos, conhecidos por serem o auge da excelência atlética e do espírito esportivo, são celebrados por unir atletas de todo o mundo em uma competição de elite. Mas, por trás da grandiosidade do glamour, há uma realidade nem sempre impecável. Ao longo dos anos, esses eventos grandiosos também foram palco de controvérsias e escândalos que abalaram o mundo e desafiaram a integridade dos Jogos. No episódio de hoje do Tá Sabendo, vamos mergulhar nos 10 maiores escândalos olímpicos que não só chocaram o público, mas também deixaram uma marca profunda na história dos Jogos. Prepare-se para uma viagem pelas controvérsias que marcaram a história olímpica. Os 10 escândalos olímpicos mais impactantes de todos os tempos. Escândalo de doping de Ben Johnson, 1988. Em 1988, durante os Jogos Olímpicos de Seul, o velocista canadense Ben Johnson chocou o mundo ao ganhar a medalha de ouro nos 100 metros rasos, estabelecendo um novo recorde mundial com um tempo impressionante de 9,79 segundos. No entanto, essa glória durou pouco. Apenas 3 dias depois, Johnson foi desqualificado e sua medalha de ouro foi retirada quando ele testou positivo para estanozolol, um poderoso esteroide anabolizante. A notícia caiu como uma bomba no mundo do esporte, manchando não só a reputação de Johnson, mas também levantando sérias questões sobre o uso de substâncias proibidas no atletismo. A desqualificação de Johnson e a revelação de seu uso de esteroides resultaram em uma maior conscientização sobre o doping e suas consequências. As autoridades esportivas, sob pressão do público e de outras entidades, começaram a implementar uma fiscalização mais rigorosa e testes antidoping mais frequentes. O escândalo de Ben Johnson serviu como um catalisador para mudanças significativas nas políticas de combate ao doping, marcando o início de uma era de maior transparência e integridade no esporte. O incidente de Munique, 1972. Em 1972, durante os Jogos de Munique, 11 membros da equipe olímpica israelense foram feitos reféns e perderam a vida por um grupo radical palestino conhecido como Setembro Negro. Este trágico evento expôs as falhas na segurança olímpica e teve repercussões globais. De acordo com o relatório oficial da polícia alemã e documentários como One Day in September, o ataque foi planejado minuciosamente e revelou a vulnerabilidade dos atletas. A tragédia de Munique mudou para sempre a forma como os organizadores dos Jogos Olímpicos abordam a segurança. A farsa de East German Doping, de 1960 a 1980. Durante as décadas de 1960 e 1970, a Alemanha Oriental implementou um programa estatal de doping em larga escala que envolveu milhares de atletas de várias modalidades esportivas. Este programa, operado secretamente pelo governo e pelas autoridades esportivas, tinha como objetivo principal garantir que os atletas da Alemanha Oriental dominassem as competições internacionais e projetassem a imagem de uma nação poderosa e superior no cenário global. Muitos desses atletas, incluindo jovens promissores e campeões em potencial, não sabiam que estavam sendo dopados. Eles eram administrados com substâncias proibidas, muitas vezes disfarçadas como vitaminas ou suplementos nutritivos. Essas práticas resultaram em sérios problemas de saúde a longo prazo para muitos dos envolvidos, incluindo complicações cardíacas, infertilidade e distúrbios hormonais. O conluio de Roy Jones Jr., 1988. Roy Jones Jr., amplamente considerado um dos maiores boxeadores de todos os tempos, foi protagonista de um dos maiores escândalos de arbitragem na história dos Jogos Olímpicos durante os Jogos de Seul em 1988. Apesar de ter dominado claramente sua luta na final dos pesos médios ligeiros, os juízes controversamente deram a vitória ao seu oponente sul-coreano, Park Si-han. Jones demonstrou habilidade e precisão superiores durante todo o combate, acertando 86 golpes contra apenas 32 de Park. A superioridade de Jones foi evidente para todos os espectadores, incluindo comentaristas e especialistas presentes na arena. No entanto, para surpresa e indignação de muitos, a decisão dos juízes favoreceu o lutador da casa. A decisão polêmica não só privou Roy Jones Jr. de uma merecida medalha de ouro, mas também levantou questões sérias sobre a integridade do julgamento no boxe olímpico. A repercussão deste episódio foi tão grande que, anos depois, o Comitê Olímpico Internacional concedeu a Roy Jones Jr. o prêmio Val Barker, destinado ao boxeador mais técnico do torneio.
como uma forma de reconhecimento pela sua habilidade e desempenho excepcional, apesar da decisão injusta dos juízes. O escândalo de corrupção de Salt Lake City, 2002. Antes dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2002, um escândalo de corrupção abalou o Comitê Olímpico Internacional. Foi revelado que vários membros do COI aceitaram subornos para garantir que Salt Lake City fosse escolhida como a cidade sede do evento. A investigação, conduzida pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos, juntamente com reportagens detalhadas de veículos renomados como o The New York Times, expôs a profundidade do esquema de corrupção. Os subornos incluíam presentes luxuosos, serviu como um alerta para o COI e outras organizações esportivas internacionais, enfatizando a importância de manter a integridade e a credibilidade em todos os aspectos de suas operações. O caso de Marion Jones, 2000. Marion Jones brilhou intensamente nos Jogos Olímpicos de Sydney em 2000, onde conquistou 5 medalhas, 3 de ouro e 2 de bronze, e se tornou uma das atletas mais celebradas da competição. Sua performance extraordinária a consolidou como uma das maiores estrelas do atletismo mundial na época. No entanto, a glória de Jones foi manchada por um escândalo de doping que se desenrolou anos depois. Anos após os Jogos de Sydney, Jones admitiu publicamente que havia usado substâncias proibidas fornecidas pelo laboratório Balco, que estava no epicentro de um dos maiores escândalos de doping da história do esporte. O laboratório, localizado na Califórnia, foi revelado como um ponto central para a distribuição de esteroides anabolizantes e outras substâncias ilícitas a atletas de elite. O caso de Marion Jones destacou a persistência e o impacto devastador do doping no atletismo e em outros esportes. A revelação de seu envolvimento, junto com o escândalo Balco, catalisou uma mudança significativa na abordagem ao controle de doping. Como resultado, a Agência Mundial Antidoping implementou políticas mais rigorosas e medidas de fiscalização mais abrangentes para combater o uso de substâncias proibidas. Essas reformas visaram garantir maior integridade e justiça nas competições esportivas e fortalecer a luta contra o doping no nível global. O escândalo da ginástica da China, 2000. Durante os Jogos Olímpicos de Sydney em 2000, surgiram alegações controversas de que a China havia inscrito ginastas menores de idade, violando as regras olímpicas que estabelecem um limite mínimo de idade para participação. As acusações geraram uma onda de críticas e especulações sobre a integridade da equipe chinesa e a pressão enfrentada pelos jovens atletas. A Federação Internacional de Ginástica, FIG, responsável pela regulamentação e supervisão das competições de ginástica, conduziu uma investigação detalhada para verificar a veracidade das alegações. A investigação revelou que, de fato, uma das ginastas chinesas tinha apenas 14 anos, bem abaixo do limite de idade estabelecido de 16 anos para competir em nível internacional. O caso teve um impacto duradouro no mundo da ginástica, trazendo à tona questões importantes sobre a ética e a regulamentação no esporte juvenil. Ele também levou a uma revisão mais rigorosa das políticas de idade e a um maior foco na proteção dos atletas jovens em competições internacionais. O ataque de Tonya Harding, 1994. Em 1994, o mundo da patinagem artística foi abalado por um escândalo que envolveu um ataque brutal à patinadora Nancy Kerrigan, a poucos meses dos Jogos Olímpicos de Inverno em Lillehammer. O incidente ocorreu quando Kerrigan foi atacada por um cúmplice de Tonya Harding, sua principal rival na competição. O ataque foi orquestrado por Jeff Gillory, o ex-marido de Harding, e seus associados, que planejaram e executaram o ataque na esperança de tirar Kerrigan da competição e assim garantir uma vantagem para Harding. Kerrigan foi agredida com um cacetete, resultando em lesões que a obrigaram a se retirar temporariamente das competições. O caso rapidamente se tornou uma das maiores e mais controversas histórias esportivas da década de 1990. Este escândalo expôs o lado sombrio da rivalidade no esporte e trouxe à tona questões sérias sobre a ética e a pressão no ambiente competitivo. A tentativa de sabotar um adversário para obter uma vantagem ilustra a intensidade e a corrupção que podem ocorrer em esportes de alto nível. O caso também destacou a necessidade de uma revisão mais profunda das práticas e da integridade no esporte, além de deixar um impacto duradouro na forma como o público e os atletas percebem a competição. A sabotagem da Maratona de Boston, 2013. Embora não seja um escândalo olímpico,
O ataque ocorrido durante a Maratona de Boston em 2013 trouxe à tona questões cruciais sobre a segurança em eventos esportivos de grande porte e teve um impacto significativo nas medidas de segurança adotadas em competições internacionais subsequentes. O evento destacou a necessidade urgente de implementar medidas de segurança rigorosas em eventos esportivos de grande escala. O atentado evidenciou vulnerabilidades e impulsionou a revisão das práticas de segurança, resultando em um aumento significativo das precauções adotadas para proteger atletas, espectadores e funcionários durante grandes competições, incluindo as Olimpíadas. A tragédia de Boston não só reforçou a importância de uma segurança robusta, mas também incentivou um fortalecimento das estratégias de prevenção e resposta a emergências em eventos esportivos internacionais, visando garantir a segurança e a integridade de futuras competições. O incidente de Vanderlei Cordeiro de Lima, 2004. Nos Jogos Olímpicos de Atenas em 2004, o maratonista brasileiro Vanderlei Cordeiro de Lima se destacou por sua determinação e espírito esportivo em meio a um incidente dramático. Liderando a maratona com uma vantagem considerável, Vanderlei estava a poucos quilômetros de conquistar a medalha de ouro quando foi subitamente atacado por um espectador, que o empurrou para fora da pista. O incidente atraiu ampla atenção da mídia e gerou indignação global, destacando as falhas na segurança do evento. No entanto, a postura de Vanderlei após a corrida foi exemplar. Ele não expressou ressentimento e celebrou sua conquista com um gesto simbólico, abrindo os braços como se fossem asas, em um gesto de alegria e superação. E aí, pessoal, o que acharam desses escândalos? Ao aprender com o passado, podemos trabalhar para garantir que o futuro dos Jogos Olímpicos seja mais transparente e justo, mantendo vivo o verdadeiro espírito olímpico. Obrigado por assistir e não se esqueça de se inscrever no Tá Sabendo para mais histórias impactantes como essas. Fui!